Para todo cidadão, um direito fundamental, ir e vir. Mas para os ditos loucos, encarceramento e eletrochoques, a perda da cidadania. Foi assim por muito tempo, sem maiores questionamentos, o tratamento dado aos que tinham diagnósticos de transtornos mentais no Brasil. A luta antimanicomial ousou confrontar esses métodos e, muito além disso, garantir a liberdade e o cuidado qualificado a essas pessoas. É sobre essa luta que a gente vai conversar no programa de hoje. Aqui a porta ficava fechada, você não saía, você perdia todos os seus direitos, seu nome, sua identidade, sua memória. Eu andava numa rua preta, meu céu era cinza. Tínhamos enfermarias de crise, tínhamos crianças e adolescentes ainda internados. A política nacional principal que a gente tem é de 2001 e essa lei ela tem sido constantemente atacada e modificada. Para muito paciente aí fora, essa sociedade deixa para lá. Não temos mais nenhum paciente internado. Deixamos de ser um hospício. Conversando comigo hoje sobre luta antimanicomial, Ana Paula Guljor, coordenadora do Laboratório de Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. Gisela Gianerini, psicóloga e assessora da direção do Instituto Municipal Nise da Silveira, no Rio de Janeiro. E Daniele Oliveira, atriz e idealizadora do projeto Lugar de Cabeça, Lugar de Corpo. E eu adoro quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Ana Paula, Gisela, Daniele, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Começo com você, Ana Paula. Você também é vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental. Eu acho oportuno a gente começar trazendo para quem está em casa e não conhece a luta antimanicomial, o que traz essa luta para muito além, né, vamos chamar de desencarceramento da saúde mental? Exatamente. A luta antimanicomial, ela já cursa por 4 décadas, sendo que o slogan prioritário, e hoje mais que nunca a ser reafirmado, é por uma sociedade sem manicômios. Então, a luta antimanicomial ela vai reunir coletivos, entidades, com usuários, profissionais, familiares, de pessoas em sofrimento psíquico, mas também pessoas da defesa, que lutam pela defesa dos direitos humanos. E essa luta ela está voltada à construção de um protagonismo dos usuários e da construção de políticas emancipatórias, aonde a Lei 10.216 e seus desdobramentos nas várias portarias de regulamentação de serviços, de fechamento gradual dos hospitais psiquiátricos, tem a sua vertente no âmbito da regulamentação da política pública. Então, esse é o momento e esse mês da nossa comemoração, né, que era o 18 de maio e agora é o mês de maio. Isso é muito bom, né, Gisela? Eu já ia também trazer isso com você. A gente viu rapidamente ali no clipe de abertura a Érica, que daqui a pouco vai estar na nossa reportagem, falando com um sorriso enorme, né? Deixamos de ser um hospício, né? E aí falar dessa data simbólica, 1º de maio sem usuários no Instituto Nise da Silveira. O que isso representa e para onde foram esses pacientes? É isso, Yasmine. Primeiro eu quero agradecer em nome do Instituto por essa oportunidade, né? Muito oportuno a gente estar aqui hoje, poder transmitir o que tem sido esse trabalho. De fato, é o 1º de maio que eu acho que a gente efetivamente pode celebrar a luta antimanicomial. Não temos nenhum paciente mais internado. Ao longo desses anos foi muito trabalho, 310 pessoas puderam voltar a viver com suas famílias ou irem para residências terapêuticas, que a gente vai poder conversar um pouquinho aqui ao longo do programa. Então, é um maio muito simbólico para a gente. Eu acho que vai ser uma ótima troca aqui hoje poder falar disso. Que notícia boa, né? Daniele, para a gente começar esse programa, eu não sabia disso, fico muito feliz de saber. E aí a arte tem um papel enorme. Nise da Silveira lutou muito por isso, para poder ocupar a mente com outras informações, e a arte cai em cheio nisso, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse limite da arte da reforma na reforma psiquiátrica, né? De romper limites e o lugar da arte nessa reforma. Bom dia. Primeiro também quero agradecer muito assim, a presença, o convite de vocês.
por estar aqui. E eu posso falar assim, da minha experiência, né, que foi realmente levar o teatro para dentro de um instituto psiquiátrico. E é realmente isso que você falou, assim, é romper essas barreiras e permitir um espaço de comunhão, de compartilhar, né, esse momento. Foi realmente muito, muito transformador poder viver isso, essa experiência. E eu acho que a arte, ela realmente é essa ferramenta, né? Ela toca através do sensível, ela chega como uma ferramenta de conscientização, de informação, de possibilidade de se falar sobre um assunto que é tão estigmatizado, né? Fora da área da saúde mental. Então, acho que a arte faz isso, essa ponte de levar esse assunto para fora da área da saúde mental, que é muito importante, né? E vamos falar muito sobre isso e mostrar um exemplo bom também aí ao longo do programa. Lima Barreto escreveu sobre sua dignidade roubada, como se na loucura houvesse permissão para todas as violações de direitos e se perdesse essa humanidade. Instrumentos cirúrgicos, aparelhos de eletrochoque, a camisa de força. Uma frase de Lima Barreto tirada do Diário do Hospício é quase um depoimento do escritor que foi internado por 2 vezes. Tiram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nudez, e nem chinelos ou tamancos nos dão. Da outra vez que lá estive, me deram essa peça do vestuário que me é hoje indispensável. Desta vez não. A gente tem aqui no Brasil grandes exemplos, aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? A gente teve a colônia Juliano Moreira em Jacarepaguá, que teve milhares de pessoas internadas, né? Uma colônia que existia em Paracambi, a Eiras de Paracambi, que também foi alvo de várias denúncias de violações de direitos humanos, né? Nosso grande exemplo que é o Hospital de Barbacena, né? Onde mais de 60 mil pessoas foram mortas ao longo de décadas, né? Mortas de frio, mortas de fome, mortas por violências, né? Retratos de outros tempos, porém marcas recentes da nossa história. Em prontuários do Memorial da Loucura, do Engenho de Dentro, registros de como os pacientes eram tratados no Centro Psiquiátrico Pedro II, hoje Instituto Municipal Nise da Silveira, no Rio de Janeiro. Temos aqui prontuários onde tem registros de sessões de eletrochoque, quase que diárias, para pacientes que eram considerados mais agitados, né? As enfermarias eram de portas fechadas, né? As pessoas elas utilizavam uniformes. Aqui no Brasil, as mudanças começaram no final da década de 70 com o movimento da reforma psiquiátrica, em um momento em que o país estava em processo de redemocratização. Um caminho longo ainda a ser percorrido, mudanças gradativas. Hoje eu acho que a gente se aproxima muito mais do que a doutora Nise da Silveira acreditava e lutou a vida toda. Porque quando teve a mudança de nome, a gente ainda tinha várias enfermarias aqui. Ainda tínhamos pacientes de longa permanência, tínhamos enfermarias de crise, tínhamos crianças e adolescentes ainda internados no ano de 2000. E eu acho que hoje a gente já pode celebrar que não temos mais nenhum paciente internado, não temos mais leitos de atendimento à crise psiquiátrica, nem leitos de longa permanência, né? Deixamos de ser um hospício. Hoje, os pacientes são tratados por seus familiares ou em moradias assistidas e têm um acompanhamento nos centros de atenção psicossocial. E mesmo com avanços, existem preocupações. A política nacional principal que a gente tem é de 2001, a Lei 10.216, né? E essa lei ela tem sido constantemente atacada e modificada, né? Principalmente a partir de 2017, né? Quando começa essa mudança na Política Nacional de Saúde Mental. Isso significa fundamentalmente assim um reinvestimento de recursos financeiros, né, em hospitais psiquiátricos, em comunidades terapêuticas, né, em detrimento dos serviços que são os serviços substitutivos, que são os CAPs, são os consultórios na rua, são os centros de convivência, enfim, né, são os serviços que têm como função justamente substituir o hospital psiquiátrico. 18 de maio é a data escolhida como Dia Nacional da Luta Antimanicomial no Brasil. Com o lema Por uma Sociedade Sem Manicômios,
profissionais da saúde, associações de usuários, familiares e instituições acadêmicas questionam o modelo centrado em internações em hospitais psiquiátricos. Na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, nós acompanhamos o ato que busca reorganizar a atenção em saúde mental no Brasil a partir da liberdade. Fico emocionada porque trabalhei muitos anos na rede de saúde mental do Rio de Janeiro. Hoje sou professora do campo da saúde mental e acho que a gente precisa sustentar um cuidado em liberdade, a gente precisa sustentar um SUS de qualidade, a gente precisa sustentar serviços decentes para atender essas pessoas que ficaram durante muitos anos presas dentro dos manicômios. Eu estou vindo na manifestação, eu fiquei em tratamento 4 anos aí, graças a Deus consegui largar o vício que eu estava lutando para largar, consegui. Hoje eu estou com meus 30 anos com saúde, graças a Deus, e graças às medicações, remédios, os psiquiatras, os psicólogos, o pessoal dessa unidade de saúde que é o CAPS. E olha, a gente tem várias participações aqui da audiência. Eu quero que você que está em casa também participe. Você pode ser minha quarta convidada ou meu quarto convidado, então não deixa de participar. E eu já começo aqui, Ana Paula, trazendo uma participação do Adriano Correia Lima, que encaminhou para a gente via WhatsApp uma pergunta para você. Ele é assistente social e militante antimanicomial de Brasília e pergunta se faltou, durante a década dos anos 2000, maior empenho na habilitação dos leitos de retaguarda nos hospitais gerais e também o baixo número de CAPS 3. Exato. Nós tivemos muitos avanços no âmbito da ampliação dos serviços. Os leitos foram bastante reduzidos, saíram do que eram mais de 105 mil leitos lá nos 90 e hoje nós temos cadastrados no SUS um pouco mais de 13 mil. Ao mesmo tempo, houve uma ampliação de CAPs, mas não de uma forma homogênea. Os centros de atenção psicossocial são as estruturas prioritárias de cuidado em liberdade, com funcionamento diuturno. No entanto, ele sofre variação da vontade política dos governos locais, dos investimentos em âmbito municipal, federal, estadual e federal. E aí, sim, eu concordo com o Adriano que há ainda uma necessidade de maior investimento prioritariamente em serviços que são substitutivos, e aí substitutivos ao leito psiquiátrico, à internação psiquiátrica fechada, e esses são os CAPs do tipo 3, que é aqueles que têm leitos de acolhimento, onde a pessoa pode ser recebida por uma atenção intensiva, mas de um modo diferenciado da padronização e da opressão do cuidado dentro dos hospitais psiquiátricos, do tratamento em hospitais psiquiátricos, visto que ele não sai dessa forma do contato, da interação com a sua comunidade, que esse é o desafio hoje. A gente fecha os hospitais, os usuários passam a ser atendidos em serviços territoriais, a morar em residências ou com suas famílias ou sozinhos, mas hoje a nossa batalha é pelo direito à cidade, né? Por uma sociedade sem manicômios, mas também sem os manicômios das nossas mentes, dos estigmas, da exclusão, da miséria. Gisela, eu queria comentar aqui uma fala, né? Na verdade, a escrita de Lima Barreto, né? Que é sobre o roubo da dignidade, no final das contas, realmente, né? Esse roubo da dignidade enlouquece? Enlouquece, né, Yasmine? Eu acho que a gente tem aí na nossa vida cotidiana, a gente sempre falou lá no NIS, né, que tem um carro-chefe de trabalho nessa última década, e antes também, muitas gerações investiram nesse trabalho, a desinstitucionalização, né? E o que ela é? Ela é um retorno das pequenas banalidades da vida, né? Que é a dignidade. É você poder escolher a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de se alimentar, o que vai vestir. Essas pequenas coisas são usurpadas quando você está internado numa instituição asilar, né? Então, esse roubo da dignidade, ele também enlouquece, porque ele encerra o indivíduo numa não escolha. Ele não tem direito sobre absolutamente nada sobre a sua vida, sequer o nome. Muitas pessoas que foram institucionalizadas ou perderam suas histórias de vida, ou perderam seus nomes, foram rebatizadas com apelidos pejorativos, muitas vezes. Então, o hospício, ele era e é, porque ainda existe, a gente tem uma luta que é atual, esse lugar de perda da dignidade.
Daniele, eu tenho aqui mais participações da audiência, mas antes eu queria que você trouxesse para a gente o projeto Lugar de Cabeça, Lugar de Corpo. Fala um pouquinho do projeto para a gente, como é que foi idealizado, o que o Nise da Silveira, onde é que o Nise da Silveira se insere, e também um pouco de como a visão de Nise da Silveira, né, está dentro desse projeto. Bom, Lugar de Cabeça, Lugar de Corpo é um experimento cênico que aconteceu no Espaço Travessia, que é um espaço de arte e cultura dentro do Instituto Municipal Nise da Silveira. Ele aconteceu em 2017 e foi idealizado por mim. Eu criei junto com a Ela Barca, Jornadas Teatrais, que é a Ana Fernanda e o Bruno Peixoto. A gente partiu do trabalho da Nise para pensar esse experimento cênico e reuniu relatos reais de pessoas que vivenciaram a experiência manicomial. A gente criou especialmente para o Espaço Travessia. Esse trabalho era itinerante, ele acontecia por um dos andares do hospital e com os usuários da rede de saúde mental, familiares, funcionários e visitantes. Então, a gente partiu do trabalho da Nise, a partir daí a gente foi pesquisando outros relatos, outras histórias, fez essa reunião de relatos, e isso aconteceu de 2017 até 2019. A gente se apresentou regularmente no Espaço Travessia, e a gente disse que foi uma experiência, assim, formadora, né? Transformadora e formadora também na própria área da saúde mental, assim, como atriz e também como cidadã, como ser humano, como uma pessoa da sociedade, né, assim, de uma forma de pensar o mundo, assim. Então, a gente se apresentou lá de 2017 até 2019. E a gente vai dar ainda bastante serviço aqui sobre o projeto, que está aí em cartaz também. A gente já vai falar mais dele, mas antes deixa eu só trazer um pouco mais de participação aqui da nossa audiência. A Rita Bibi, que está sempre participando aqui com a gente. Beijo, Rita, obrigada. Ela comenta o seguinte: é chocante na minha cidade o despreparo dos servidores públicos da saúde, principalmente dos gestores. Na minha opinião, é imprescindível a ingressar nos serviços, além do concurso, que todos os servidores públicos da saúde passem por integração e sistematicamente participassem da educação continuada para a compreensão do real significado do SUS, da luta antimanicomial. Realmente muito importante, né? Ter mais pluralidade nesse olhar. E a Fabiane Valmori, não sei se é Valmori ou Valmori, mandou para a gente via WhatsApp: como o campo da saúde mental antimanicomial do Rio de Janeiro observa o artista que emerge da loucura? Gisela, vou mandar essa pergunta para você. Quem quiser comentar depois, fica à vontade, pergunta, tá? É uma ótima pergunta, divido aqui com minhas companheiras também. Eu acho que para a gente, eu digo enquanto sociedade, né, muito importante que a gente possa reconhecer que a arte tem um lugar muito fundamental e ela é para todos, né? Eu acho que parte do que a gente vem avançando com a reforma psiquiátrica e com a luta antimanicomial é entender que todo mundo pode ocupar o lugar que entender que pode, né? Que tem lugar para todo mundo e que a arte, acima de tudo, e a cultura é para todos. Acho que o Instituto vem cada vez mais se abrindo a isso. Eu costumo brincar que o Nise não fechou, o Nise se abriu. O Nise se abriu porque ele passou a ter o que toda a sociedade precisa ter, que é arte, cultura, esporte, lazer. Então, é muito importante. Eu acho que cada vez mais tem se ampliado os espaços de reconhecimento dos artistas. Acho que a doutora Nise foi muito precursora em entender o valor estético e simbólico, artístico dos ateliês de pintura, né, e tudo mais, e desses artistas. E eu acho que a gente vem aí nesse legado cada vez mais apostando nesse trabalho. E mais ainda de fazê-lo reconhecido. Isso eu acho que é o grande desafio também. Ana Paula, você quer comentar? Eu queria, na verdade, antes até de você comentar, também reforçar, né, que tem uma fala, se não me engano, do João Vinícius, falando das políticas que são muito atacadas, ou seja, não é fácil, né? Muita gente realmente olha para a questão da saúde mental como, tem que encarcerar mesmo, tem que isolar da sociedade, é difícil a convivência, ou seja, buscar um caminho de exclusão realmente permanente desse cidadão da sociedade, né? E aí eu te pergunto, já engatando aí nessa pergunta da Fabiane, né, em que medida a luta antimanicomial precisou enfrentar as resistências da gestão, né? Nise da Silveira é um grande exemplo disso, né, do quanto que ela enfrentou
uma naturalização da violência, né, para esse paciente de saúde mental. Exato. Quando a gente pensa nesse processo, que é um processo social, ele é complexo, ele tem várias vertentes, a vertente da política, da educação, no caso, a educação permanente, a interlocução com o território, no caso das artes, para além de uma terapia, ela é um espaço, né? Claro que tem esse lugar, né, de reorganização do psíquico, mas ele produz novas subjetividades e identidades, e isso faz com que essa interlocução com a sociedade, tão fundamental para mudar esse imaginário, ele se coloque. Então, hoje, o artista, ele não é mais um artista louco, vamos botar entre aspas, ele é um artista, né? Ele tem banda, tem o bloco Loucura Suburbana, que sai e reúne muitas pessoas, é parte da agenda do carnaval, do Gente Dentro. Isso tudo é uma conquista dessa luta, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer dessa disputa, que é da disputa do campo da política majoritária, né, onde, desde 2017, no pós-golpe, nós temos tido um desinvestimento progressivo e, pior, uma desregulamentação sob a égide de uma nova política de saúde mental que retorna a um modelo antigo, sabidamente já falido, que é das grandes hordas de pessoas excluídas, como já foi dita na reportagem. Então, eu acho que o fundamental que a gente possa perceber é que existe um trabalho, que é um trabalho nessa dimensão da técnica assistencial, mas existe esse trabalho no âmbito da cultura, no âmbito sociocultural, e hoje nós vivemos um ataque progressivo, conservador, de um atraso retratado nesse refinanciamento de manicômios, abertura de editais para novos leitos de comunidades terapêuticas, que é digamos assim, é um adornamento, é uma nova cara do hospital psiquiátrico, reúne milhares de pessoas, faz internação compulsória, obriga, né, é uma lógica confessional, não questionando a espiritualidade, mas dizendo que a obrigatoriedade de uma lógica confessional de assistência. Enfim, eu acho que a gente tem muito ainda, ao longo desse programa, a falar pontualmente desses ataques que a gente chama de contra-reforma, que é um novo modelo de Estado, um Estado mínimo, um Estado excludente que está se propondo desde que esse governo assume. Importante essa sua fala sobre uma questão da sociedade, uma questão social, né, Ana Paula? Porque, de fato, vai ser uma luta social em que, ora, vai se trazer à tona essa visão conservadora e retrógrada dessa forma de tratar, né? E ora vai se avançar com relação a um olhar de cuidado, né, Gisela? Eu queria também trazer com você uma fala da Érica Silva na matéria. Ela diz que eram sessões diárias de eletrochoques e que a gente, de 2000 para cá, avançou. Né? Como é que foi esse processo de levar essas pessoas de volta para casa? Até para quem está em casa entender, né, que não foi um processo de uma hora para outra, né? Os pacientes foram retornando com o tratamento. Como é que é hoje esse tratamento? Isso foi um trabalho árduo, assim, a Érica fala de 2000, que foi quando ocorreu a municipalização do Instituto, né? Antes ele era federal, e a partir desse momento começa um investimento mais maciço na desinstitucionalização dessa clientela, e nos últimos anos aparece aí no vídeo, né, uma parte com prédio, onde hoje funciona o Espaço Travessia, por exemplo. Esse prédio funcionava a pleno vapor, com muitas enfermarias de pacientes homens, mulheres, enfermaria mista, que era enfermaria de curta permanência, a Ana Paula deve possivelmente ter conhecido também, e foi um trabalho muito árduo, porque muitas das pessoas perderam seus laços sociais, suas famílias, muito em razão do que se falava no passado, né? Essas pessoas eram orientadas de que não tinha jeito, de que o hospital psiquiátrico era o lugar para essas pessoas, então a gente precisou também relançar com as famílias muitas desistentes já, né? Precisamos relançar um desejo aí, uma aposta de que é possível, que existe outra forma de cuidar, que é o cuidado em liberdade, na comunidade, sem destacar uma pessoa que tem um sofrimento psíquico do entorno que a conforma, que faz dela também um sujeito. Então, foi um trabalho muito árduo. Em 2019, a gente encerrou as enfermarias psiquiátricas de atenção à crise, e em 26 de outubro
de 2021, saiu o último paciente internado em longa permanência no Instituto. Esse foi um marco muito importante. O ano de 2021 foi muito importante, porque quem conhece o Instituto sabe que ele era cercado por muros centenários, que dividiam ali o bairro entre o lado de fora, a cidade, e o lado de dentro, a não-cidade. Então, também no ano passado, começou a derrubada dos muros para a transformação do Instituto no Parque Urbano Nise da Silveira, e junto dele esse trabalho muito árduo com relação à desinstitucionalização, ao investimento nos benefícios que essa clientela tem direito pelo longo histórico de institucionalização. Então, foi um trabalho que eu posso te dizer, Yasmine, de retomar a cidadania, assim, as pequenas sutilezas da vida que as pessoas foram, né, destituídas ao longo da sua história. Então, a gente teve, por exemplo, pessoas que saíram depois de 50 anos de internação e voltaram a viver com a família. Tá? Isso também é possível, eu acho importante deixar isso aqui registrado, porque foi um trabalho muito emocionante nesses últimos anos. Envolver a família é super importante, né? Daniele, para a gente encerrar esse bloco, você faz uma performance, Um Lugar ao Sol. Assim, acho interessante também te destacar que a arte, quando ela ressalta e desnaturaliza alguns comportamentos, né, seja nas artes cênicas, nas artes visuais no geral, ela também chama atenção para um problema, né? São formas muito interessantes de você realmente chamar atenção para um problema. E aí eu queria que você falasse um pouco da sua performance e dessa utilização do teatro como uma ferramenta de transformação social e política. Bom, como eu falei, o Lugar de Cabeça, Lugar de Corpo aconteceu até 2019. Entre 2017 e 2019, a gente levou o teatro para o Instituto Psiquiátrico e a nossa provocação partiu daí, do que a Gisela falou, do lado de dentro e do lado de fora do muro, né? Quem tem que estar dentro, quem tem que estar fora e por quê. E durante esses 2 anos foi crescendo muito uma vontade de trazer para fora do muro essa discussão, porque foi extremamente importante estar lá dentro e perceber a necessidade dessa discussão aqui fora também. E aí, durante 2020, veio o confinamento. Nesse período, eu criei essa performance junto com a Maria Augusta Montera, que é a outra atriz da performance, e o Ivan Sugahara, que é o diretor. A gente ficou confinado, criando esse trabalho, baseado na Maura Lopes Cansado, no livro Hospício é Deus, que é uma escritora que escreveu sobre o momento que ela ficou... Esse livro, Hospício é Deus, ela escreveu no momento que ela ficou durante 5 meses internada no Instituto Municipal Nise da Silveira. Então, a gente desenvolveu essa performance em confinamento, e agora, em 2022, a gente conseguiu finalmente levar esse trabalho para fora do muro. Então, a ocupação artística sobre saúde mental, Lugar de Cabeça, Lugar de Corpo, acontece hoje no Futuro do Flamengo. Ela abriga 3 frentes artísticas e uma delas é a performance Uma Mulher ao Sol. Então, esse momento para a gente também é maio muito marcante, porque a gente abriu a exposição no dia 18 de maio. É uma exposição que abriga artistas, né, obras de artistas, usuários da rede de saúde mental, artistas que abordam essa temática. Tem a performance Uma Mulher ao Sol e tem também uma entrada franca aos visitantes, que é uma intervenção cênica que acontece nessa exposição. Então, a gente trabalhou para conseguir trazer essa reflexão através da arte para um lugar central da cidade, digamos assim, né? Chegando no Zona Sul da cidade. E é muito importante que as pessoas estejam lá ocupando esse espaço com a gente. A gente vai dar o serviço uma forma já que a gente já. Realmente conseguiu atravessar o muro de uma maneira muito, muito concreta, assim, né? Isso é muito bom, eu vou dar o serviço já já, vou informar para vocês direitinho como é que faz para ir lá assistir. Vamos fazer um intervalo rapidinho, no próximo bloco tem mais participação da audiência e para toda a loucura, uma boa dose de arte. O Instituto Nise da Silveira, no Rio de Janeiro, ocupa seus espaços com história e acolhimento. Você vai ver daqui a pouquinho, a gente volta já, não sai daí.
Sala de Convidados está de volta conversando sobre luta antimanicomial. Comigo para essa conversa, Ana Paula Guljor, coordenadora do Laboratório de Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz, Gisela Janerini, psicóloga e assessora da direção do Instituto Municipal Nise da Silveira, no Rio de Janeiro, e Daniele Oliveira, atriz idealizadora do projeto Lugar de Cabeça, Lugar de Corpo. E você que ainda não participou do programa hoje, manda já suas perguntas e comentários para a gente. Tem várias participações aqui, então se você quiser participar, a hora é agora. Você encaminha pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas nossas redes sociais aqui do Canal Saúde. Loucura Criativa. O Instituto Nise da Silveira se torna um espaço de conservação de história, arte e cura de uma sociedade sem manicômios. Quem vê hoje o prédio de 6 andares no Instituto Municipal Nise da Silveira nem imagina a história que existe por detrás dessas paredes. Aqui ficava o setor de enfermagem, masculino e feminino. Em 2 andares, existe uma mudança que pode ser notada em cada canto. É uma forma de ressignificar o espaço e preservar a memória. Essa aqui é uma das alas da antiga enfermaria. Como a gente pode ver, nos quartos não haviam portas, a parede era baixa, eles eram chamados de baias. Agora, todo esse espaço é uma grande galeria de arte. Uma ocupação artística traz questionamentos através da liberdade e expressão de seus artistas. Esses são frutos do trabalho do Espaço Travessia, um núcleo de arte, cultura e promoção da saúde mental. Aqui a porta ficava fechada, você não saía, você perdia todos os seus direitos, seu nome, sua identidade, sua memória. E um prédio que nem esse chegou a ter 300, 400 moradores, clientes abrigados aqui, né? Hoje a história é diferente, não tem mais ninguém e a gente está ocupando a mente das pessoas de outra forma. Percorrendo os corredores, o aviso mudou. Somente pessoas desautorizadas. Agora, uma sala que antes ficava trancada mantém a porta aberta. É o ateliê do Edson. Ele tem 59 anos e chegou a ser um cliente do Instituto, como dizia a psiquiatra Nise da Silveira. Hoje, ele é artista plástico. Palavras que juntam, melhor definem o Edson. Falar de arte, para mim, é uma coisa mais do que arte. É minha vida. É minha paixão. São minhas cores, coisas que eu não enxergava antigamente. Porque eu andava numa rua preta, meu céu era cinza, era difícil ver estrela, era difícil ver cor. Tudo que te faz de ruim, seus pesadelos, as suas visões, os seus vultos que te incomoda, ou até que te faça feliz, joga no papel, joga numa tela, vai desenhar. E é isso que ele vem fazendo há 20 anos. Partes da história do Edson estão nas telas. Situações que ele viu, presenciou ou mesmo participou. Mas essa tela é uma das preferidas, feita antes do primeiro filho nascer. Quase uma intuição, a alegria de ser pai. Me arrepio todinho. São coisas gostosas hoje que eu sinto, graças a Deus. Antes do meu filho mais velho nascer, eu tive um sonho. E esse sonho eu tinha contado. Porra, sonhei que estava casada e minha esposa ficou grávida. E nessa gravidez, quem tinha cortado o cordão umbilical desse garoto, do meu filho, foi eu mesmo. Minha mulher ficou grávida, todo mundo sabe essa história. Minha mulher, eu consegui, tenho uma esposa hoje maravilhosa, ela ficou grávida. E no dia que meu filho nasceu, eu ainda tomava remédio. Imagine um pai, primeira viagem assim, aquela sensação dentro de uma enfermaria do pai, tarja preta, nervoso, já nasceu, não nasceu, não nasceu, todo mundo ria comigo. No universo do ateliê do Edson, um chão de estrelas. Com o tempo, as cores também foram ficando mais intensas e os reflexos de uma alegria que cresce e toma conta da própria arte. Uma luta que vem desde a infância e vem sendo vencida, com o colorido das tintas, telas, com o amor pela esposa e filhos. Eu trabalho num ateliê, trabalho com arte, trabalho com pintura, trabalho com cor. Isso me faz viver. Isso, para mim, é muito mais gratificante, importante do que o remédio que eu tomava. Ao ponto que hoje em dia eu cheguei aonde? Não tomo mais meu remédio, vai fazer quase 8 meses, quase 9 meses, graças a Deus. Sou feliz com o que eu faço,
com cada história. Então, são 2 filhos que Deus me deu depois de várias andanças nesse mundo perdido, no mundo onde a sociedade achava que a gente era lixo, né? E na saúde mental, para muito paciente aí fora, essa sociedade deixa para lá para o canto. A própria família, às vezes, joga lá no canto. A gente está tentando mudar isso. Eu tenho certeza que é só batalhar bastante que a gente chega lá. Nosso Edson traz tantas coisas para a gente comentar, né, Gisela? É tão bom ouvir quem teve a vivência, quem está ali do outro lado percebendo chegar essa forma de olhar transformada, né? E eu tenho aqui uma participação da audiência, Valéria Rodrigues, ela encaminhou pelo WhatsApp uma pergunta para você, Gisela. Ela diz: parabéns a toda a equipe assistencial que sustentou, entre aspas, de dentro do hospício essa desconstrução e abertura, topando ser marcado junto com a clientela pelo estigma. Parabéns também à direção de Érica Pontes pela firmeza de apostar no território, mesmo nos momentos de maior dificuldade. Raro ver gestores como você e ela que sustentam o trabalho com firmeza e delicadeza. Manicômio nunca mais. Quer comentar, Gisela? Valéria é uma grande parceira de luta também, né? Deixou aí um comentário tão importante, foi também parceira dessa caminhada. Tem sim, sabe, Yasmine, uma decisão muito forte com a responsabilidade do que a gente começou lá atrás e que muita gente veio junto. Eu acho que quem está aí no campo da saúde mental e da luta antimanicomial tem um compromisso que extrapola muitas coisas. Cada um sabe aí do lugar que fala, mas tem um compromisso ético e político com a sustentação dessa luta. E acho que lá atrás, eu cheguei no NISE já há 13 anos e a gente sempre soube assim, qual era o horizonte, né? Em algum momento, o que a gente queria, mas sem saber muito bem quando chegaria. Quando, então, a gente ia poder dizer é o fim do manicômio. Muita gente passou por esse trabalho, muitos corações bateram animados por esse momento, apesar de não estarem mais lá hoje. Então, eu posso dizer que tem, sim, um estigma aí de quem ficou, mas tem também uma alegria de poder ver esse momento chegar. Acho que a Érica não por acaso se emociona quando fala é o fim do manicômio, porque a gente durante muito tempo não soube se isso de fato ia acontecer. A Ana Paula já comentou, a conjuntura nunca foi a favor, sempre foi na adversidade que a gente caminhou, sempre foi com muita ameaça de retrocesso, de novas roupagens para o manicômio, de muitos pedidos esquisitos para o manicômio voltar com nova cara, muito retrocesso político, políticas públicas consolidadas já sendo revogadas, uma precarização do SUS. Então, eu acho que foi com muito afinco e muita responsabilidade também que o Instituto vem tocando aí a sua própria desconstrução asilar. Ana Paula, eu tenho até aqui uma outra pergunta também para você, só que eu queria antes, trazendo já desse comentário da Gisela, quando a gente fala de fim do manicômio, a gente está falando de uma experiência Nise da Silveira, a gente está falando de Brasil, a gente está falando de mundo, até onde está indo essa transformação? É exatamente isso, eu estava aqui levantando a mão para poder dizer, né, assim, que o Nise, ele é, né, um exemplo daquilo que é um processo que vem se dando ao longo do país nesses últimos 20, 30 anos. Né? Então, o Nise é simbólico porque ele, depois de ser o hospício de Pedro II, que é transferido para ali. Então, a gente pode dizer que é fechamento desse primeiro, né, hospício do país. Mas, fora dele, né, além dele, diversas outras iniciativas com essa mesma delicadeza, essa delicadeza do cuidado do cotidiano, das intervenções de participação popular, de protagonismo desses usuários. Isso vem se fortalecendo. Né? Hoje nós vemos muitas associações criadas, fundadas pelos próprios usuários e a partir da organização desses usuários, o que antes, né, era um processo. Então, a gente tem isso, os leitos sendo fechados em diversos estados da federação, mas essa é uma orientação da Organização Mundial de Saúde. A própria Organização Mundial de Saúde, ela sinaliza primeiro o mérito da reforma psiquiátrica brasileira e depois a importância dela nessa demonstração em um país continental dessa reorientação de um modelo asilar para um modelo de base comunitária.
esse é o processo do mundo. É claro que nós temos alguns recortes culturais específicos, a Ásia é um exemplo, né? O Japão, com seus milhares de leitos, mas ao longo de todo o globo, o que se observa é uma política progressiva de redução de leitos psiquiátricos, como se tem a proposta brasileira e a proposta da luta antimanicomial. Uma desconstrução responsável, que são processos, não é o que essa falsa narrativa, essas fake news dizem aí, vai fechar a porta e vai todo mundo para a rua. Quem olha efetivamente esses processos como trabalhador ou como nós pesquisadores, percebe em dados concretos o quanto essa transformação da assistência psiquiátrica no Brasil, nessa vertente do cuidado à liberdade, incluiu muitos e transformou a vida desses sujeitos que antes tinham como único destino aguardar a morte dentro das celas de um hospital psiquiátrico. E nisso eu acho que a gente, falando positivamente, eu sei que eu estou me alongando, mas para fechar, eu acho que a gente tem muitos exemplos. Hoje é um dia que eu queria que a Gisele falasse da medalha Pedro Ernesto, mas eu vou fechar fazendo um protesto, deixando marcado o protesto em nome da Brasme, do Lápis, e acredito que posso falar também por muitos da militância antimanicomial, o quanto nos deixou indignados o veto à inclusão da doutora Nise da Silveira como uma heroína da pátria, para que ela possa ser referenciada e reconhecida com o seu valor, sob a justificativa de não se perceber a envergadura de seu trabalho e por não ser coadunada com o Estado democrático. Então, eu acho que não tem palavras para se dizer o que significa essa ignorância, né? Ignorância maldosa, quando se exclui Nise da Silveira desse reconhecimento. Mas eu queria muito que a Gisela pudesse dizer que, apesar disso, o nosso bloco continua passando. Gisela. Eu estava também, sabe, Ana Paula, aqui com isso me rondando para falar sobre esse veto que nos tomou a todos, né, com muita indignidade, mas que também nos faz afirmar, assim, que a gente não vai voltar atrás, tem uma certa estrada aí que a gente segue a partir dela, né, e hoje é um dia muito importante, de muita alegria. O bloco Loucura Suburbana, que historicamente, pelo Instituto, abria as portas de trocas com a comunidade, um bloco esperado anualmente. Ele hoje está recebendo, nesse momento, a medalha Pedro Ernesto na Câmara de Vereadores do Rio. Então, saiu mais cedo um ônibus com a bateria, a ensandecida, do Loucura Suburbana, parte da equipe, dos usuários, profissionais. Então, é um momento de muita alegria para todos nós. O Loucura Suburbana é um patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro, reconhecido, esperado e adorado por todos nós, né? Então, eu acho que é muito simbólico que justo hoje, depois desse veto ontem, né, que a gente receba aí esse reconhecimento. Então, salve Loucura Suburbana, que todos possam conhecer aí também, quem não conhece ainda. Daniele, eu tenho uma fala que eu acho muito, muito bonita do Marcelo nessa segunda matéria que a gente viu, que ele fala que a arte está ocupando a mente das pessoas de uma outra forma. E aí a gente também tem que pensar sobre essa ideia de que todo mundo é igual, né? De que todo mundo é normal, e do que é o normal, né? E de quem é o louco, no final das contas. Eu queria um depoimento seu sobre o que você levou com você dessa sua experiência de inserção, de mergulho nesse universo da loucura, né? Porque a gente também ganha muito convivendo com as diferenças, entendendo que existem vários espectros dessa diferença, que a gente precisa conviver com os mais distantes com relação a nós mesmos, e com os menos também, olhar e aprender com eles. Como é que você levou de mais, que mais te fez crescer como atriz, principalmente, dessa sua experiência? Bom, são 5 anos que eu desenvolvo essa pesquisa artística sobre a saúde mental, e até, assim, estava para falar isso, o fato de eu ter sido possível eu entrar no Instituto, levar um trabalho, desenvolver esse trabalho nesse espaço, já é uma grande prova de tudo isso, né, que a Ana Paula, que a Gisela falou, e estabelecido ali uma conexão entre as pessoas que estavam dentro, as pessoas que estavam fora. Realmente, assim,
transformador, e eu acho que o Marcelo Valle é um grande parceiro, né, coordenador do Espaço Travessia. Essa fala dele é exatamente o desafio que eu acho que a gente tem agora, assim, que é derrubar o manicômio da cabeça das pessoas, né, e ocupar, porque é um estigma ainda muito grande, assim, as pessoas não, normalmente, eu falo assim, como uma pessoa que não é da área da saúde mental, né, e normalmente as pessoas não gostam de falar sobre esse assunto, elas ainda evitam, ainda é um grande estigma. E a partir do momento que eu comecei a desenvolver essa pesquisa, as pessoas começaram a me procurar para falar sobre isso. Então, eu acho que realmente a arte como uma abertura desse canal de comunicação. Teve um grande momento para mim, lá no Espaço Travessia, durante uma das apresentações do Lugar de Cabeça, Lugar de Corpo, que, assim, as pessoas, elas interferiam. Eu falo que eu nunca superei a véspera de uma apresentação, porque era como se fosse sempre uma estreia. Eu nunca sabia realmente o que ia acontecer. Elas entravam, dançavam, falavam, entravam em cena mesmo, assim. E teve um momento que antes de começar a cena, as pessoas começaram a chegar, e aí algumas mulheres chegaram pegando a minha garrafa de café, pedindo café, e eu tinha alguns copos ali que eu ia usar ao longo da cena, e quando eu vi, elas estavam pegando todas as canecas que eu tinha, o que eu ia fazer em cena, a garrafa, estavam tomando café. Num primeiro momento, eu fiquei desesperada, assim, minha cabeça de atriz, né? Eu nem comecei a cena ainda, e são meus objetos de cena, o que eu vou fazer? Só que logo em seguida, eu percebi que aquelas mulheres, que naquele momento estavam internadas no Instituto no Unis da Silveira, estavam todas sentadas, tomando um café, olhando para mim, e a gente estava e ouvindo o que eu estava falando. Então, assim, naquele momento, eu entendi que a minha cena não era importante. A gente tinha estabelecido ali uma comunicação entre universos tão distintos, assim, sabe? Então, acho que essa é a grande... pessoalmente, profissionalmente, foi uma grande experiência, assim, que eu levo. Que é o que a gente está fazendo agora, sabe? De conseguir continuar essa pesquisa, porque muitas pessoas que vão assistir ou que chegam lá hoje, né, hoje em dia no futuro, às vezes são pessoas que nunca pararam para pensar sobre isso. E a gente são muitos crimes que aconteceram, a história da psiquiatria no Brasil. Isso ainda é muito recente, né, a gente tem muitos avanços, mas como a Ana Paula e a Gisela falaram já, eles são constantemente ameaçados, então é sempre na base da luta mesmo, como elas falaram. E eu acho que quanto mais a gente conseguir levar essa informação para a sociedade, melhor. Para mim, esse é o desafio, derrubar o manicômio da cabeça das pessoas, porque isso ainda é muito forte. E eu acho que a loucura, ela sempre foi uma questão política e social. Ela existe antes da psiquiatria, né, inclusive. Então, isso é extremamente importante que isso seja passado mesmo para as pessoas, o senso comum, para além da área da saúde mental. Porque se você não tem uma pessoa, se você não tem um familiar ou alguém que você tenha um convívio direto com o sistema de saúde mental, ou se você não é uma técnica, um profissional da área, você pode passar a sua vida inteira sem parar, sem saber desses crimes tão horrorosos que aconteceram no próprio Brasil e recentemente, que acontecem. Você nasce, vive, morre sem saber. Perde essa oportunidade, né? Perde-se a oportunidade de se conviver com essa diferença, que é super importante. Exatamente. E olha só, Gisela, eu tenho aqui uma outra pergunta da Fabiane Valmori, eu queria te passar, porque também casa um pouco com tudo isso que a Daniele está trazendo. Ela pergunta, quando esses artistas, usuários dos serviços públicos da rede de saúde mental, começam a desejar viver da arte como profissão, como é que o campo da saúde mental percebe a luta pela realização desse direito? Como percebe a luta? Quando, por exemplo, o Edson, quando ele começa a se colocar como artista e voar dali para poder realmente viver dessa arte, como é que vocês percebem essa busca por esse direito realmente de poder viver sobre isso? Eu entendo que foi isso que ela trouxe, né? A realização desse desejo é uma luta também, né? Acho fundamental, Yasmine, acho que isso tem a ver com um investimento
que é, lá atrás, né, Ana Paula mencionou, que é desse protagonismo social. Acho que isso é o mais fino, assim, da nossa luta, e eu acho que tem a ver também com o modo como a gente vai acompanhar essas pessoas nesse investimento, né, sem fazer por elas, mas estando ao lado, apostando que isso é possível. O próprio Edson hoje tem uma carreira de artista, né, independente, absolutamente autônomo, né, ele expõe no Instituto, parte da arte dele ele vende hoje no Memorial da Loucura, que a gente inaugurou recentemente, no fim do ano passado, mas ele tem uma autonomia brilhante de fazer da vida dele a carreira que ele escolheu, que é de ser artista. Eu acho que a gente faz um acompanhamento da forma que for necessária, quando necessário, mas, sobretudo, apostando que tem um protagonismo social que é desse indivíduo como artista, inclusive de poder se nomear assim também. Muito bom. E mando para você mais 2 perguntas, Ana, para a gente já caminhar aí para o final do programa. Temos pouquíssimos minutos, mas eu já vou colocar 2 participações em uma. O Vitor Mendonça, ele encaminhou para a gente pelo WhatsApp a seguinte pergunta: é inegável a relação entre os estigmas do criminoso e do louco. O sucesso das políticas públicas antimanicomiais pode servir de exemplo para pensarmos políticas de desencarceramento e redução da violência urbana? E aí quero trazer já também uma outra da Fabiana Valmore. Ela diz que a presença dos usuários, de fato, dos próprios pacientes psiquiátricos, nas conferências de saúde mental que estão ocorrendo no Brasil, eles, os usuários, estão realmente presentes nessas conferências como delegados? 2 perguntas que eu acho importantes para fechar o programa, Ana. Bom, eu vou acabar sendo reducionista, né, pelo tempo. Eu acho que que nós hoje... Como é o nome da segunda pergunta? Fabiane Valmore. Fabiane. Fabiane. Eu acho que esse é um processo ainda em construção, né? Apesar dos 40 anos da reforma psiquiátrica, as nossas conferências, que estamos caminhando para a 5ª, né, elas ainda precisam ter mais participação de usuários e familiares. Mas eu acho que isso é um processo, né? E esse processo vem sendo, eu acredito que avançado, né? E avançado quando a gente olha a diversidade de novos coletivos, de novas associações que vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos anos. Em relação à primeira pergunta, era qual mesmo, gente? É inegável a relação entre os estigmas do criminoso e do louco. Sim, o sucesso das políticas públicas. Se pode se eu fazer acho que essa relação, esse diálogo, ele é um diálogo ele é um diálogo do início, ele é um diálogo fundante. Né? Se a gente pensa a política de encarceramento hoje como sendo fruto prioritariamente da guerra às drogas, essa elevação exponencial do número de encarceramentos, se a gente vai olhar para as mulheres encarceradas mais ainda, então essa política de desencarceramento ela tem a ver com a luta pela contra a desigualdade e a injustiça e a inclusão desses que ficam à margem da sociedade. Na reforma, pensando, né, os tradicionais ditos loucos, né, a gente tem o desafio dos manicômios judiciários, que é um calcanhar de Aquiles ainda, que com experiências importantes, fechamento do Heitor Carrilho, projetos como o Paili de Minas, projeto como o PAI-PJ, né, em Goiás, nós temos projetos, mas ainda carecemos de ampliar, porque essa discussão é uma discussão para além do setor saúde e para além do setor saúde mental. Ela é uma discussão das nossas mazelas sociais e como nós investimos na inclusão e na conquista da cidadania, né, do resgate da cidadania de muitos dessas populações vulnerabilizadas. Gisela, eu vou terminar com você com uma pergunta que eu acho que é muito simbólica, né? O que representa um paciente de volta para casa, para ele, para a família dele e para a sociedade? Olha, nem sei se eu tenho condições de responder isso sem me emocionar. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que é de um investimento tremendo. A gente, durante muito tempo, se viu diante de pessoas que sequer tinham registro de casa. A gente tem, por exemplo, a história do Roberto Carlos, de uma série que a gente criou, Memórias da Desinstitucionalização, que era uma série composta de pequenas vinhetas, de histórias de vida, que a gente achou importante
de deixar claro e poder transmitir à sociedade, à população do bairro, como é que a gente ia colocar luz sobre a história de pessoas que eram invisíveis durante décadas. Então, por exemplo, o Roberto entrou no hospício aos 7 e saiu aos 56. Que registro de casa Roberto tinha para a gente depois apostar que ele podia viver numa residência terapêutica? E foi possível e preciso construir com muita delicadeza o que é uma vida em casa, que ele vai poder escolher as pequenas coisas que ele gosta, que ele não gosta, saber o que gosta e o que não gosta. Muitas famílias se viram muito emocionadas. Me lembro aqui da família do Jorge Elias, que o reencontrou depois de 47 anos de uma internação, e a irmã fala que não tinha ainda conseguido ter descanso sem ter notícias do irmão e pôde retornar com ele para casa, falando de como é que o coração então passou a pulsar com isso. Eu acho que é muito emocionante, eu acho que é um investimento para a gente, enquanto sociedade, um avanço civilizatório, que as pessoas possam estar em casas, vivendo na comunidade, nos seus territórios de origem, com as suas famílias ou não, mas vivendo com dignidade. Nossa, Gisela, assim, é muito bom terminar o programa com essas histórias, digamos, individuais e familiares, para a gente poder entender que são experiências de vida, né? Não é só uma coisa distante. Tem coração batendo aí, né? Muito obrigada por compartilhar essas histórias com a gente. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Daniele. Obrigada a você que participou. Olha, o programa fica muito melhor quando quem está em casa participa. Foram muitas participações. Muito obrigada. E se você estiver no Rio de Janeiro, vale a pena aproveitar a ocupação artística Lugar de Cabeça, Lugar de Corpo, até dia 12 de junho no espaço Oi Futuro. Tem performance de teatro e dança, instalação de arte sobre a luta antimanicomial e intervenção cênica. A entrada é gratuita. Aproveita se você estiver no Rio. E se você quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde. Lá você encontra um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que semana que vem tem mais um assunto relevante para a gente dividir com você. Então eu te espero no próximo programa. Até lá!